paz do Senhor, meus irmãos. Quem vos fala é o pastor Eduardo Cassiava, seu irmão em Cristo. Muito alegre de hoje, mais uma vez, poder estar com os irmãos fazendo a gravação da EBD, a Escola Bíblica Dominical, acompanhando nesse trimestre a lição Betel das Assembleias de Deus no Brasil, tá? Por pedido de nosso pastor local, pastor Fabiano Silva, debaixo da orientação do nosso pastor presidente Wilson Mas, estamos transmitindo a Escola Bíblica Dominical, a EBD, através de vídeos, tá? E vou deixar aqui uma breve introdução para que você que participar da nossa congregação de Guareí, a forma de contar presença e de que você participou da Escola Bíblica vai ser deixando seu comentário de cada aula exposta nos vídeos que virão. Tá? Então você deixa seu comentário dando um feedback, pode pedir a deixar suas dúvidas no comentário que depois nós vamos entrar e responder e tirando as dúvidas dos irmãos, tá bom? Iniciamos outro trimestre, tá? Deste mês de abril, maio e junho, vamos estar estudando o livro dos Salmos, tá? Revista atualizada, Betel, a minha versão é a de professor, os Salmos, tá? É uma referência para a vida de adoração e oração do cristão. Quero fazer uma introdução para os irmãos sobre o que vamos falar nesse trimestre. Bom, vamos lá. Primeiro é necessário entender que o livro dos Salmos é um livro considerado poético na Bíblia, tá? Não é histórico, não faz parte dos livros da lei, não faz parte das crônicas dos reis, mas é um livro poético. Porém, para a cultura do judaísmo, ele é tido como o inário dos judeus. Tá? Então, por exemplo, o Salmo de número 92, o rito litúrgico dos cultos sabáticos do judeu, eles entoam o cântico do Salmo de número 92, tendo em vista, considerando o dia do descanso. Este salmo, ele cita 7 orientações contra o ímpio, 7 qualificativas para o justo, e ele trata da questão do número 7 no dia sabático, no ano sabático, no ciclo dos 7 vezes 7 do ano do jubileu. Então é um salmos que eles cantam adorando a Deus, crendo em tudo que a profecia do ano do costume sabático, o ano do jubileu, traz de benefícios à nação. Quero deixar de referência que eu dei uma lida na nossa revista e o comentarista que nos deixou esta lição, o pastor Adriel Gonçalves Nascimento, segundo vice-presidente da Assembleia de Deus Ministério de Madureira em Uberlândia, Minas Gerais, é bacharel em teologia, advogado tributarista, pós-graduado em direito. Ele nos deixou essa lição e ele faz uso deste livro que eu também tenho, irmãos, de Spurgeon, tá? Charles H. Spurgeon, que é o Príncipe dos Pregadores, 700 páginas, o título é O Tesouro de Davi, salmos por salmo comentado, cada salmo comentado, é uma riqueza, se você puder adquirir vai ser de grande valia para os amantes das Escrituras Sagradas. Depois, aqui no decorrer desse trimestre, a primeira lição vamos falar Salmos, um guia devocional para o cristão. A segunda lição, Jesus Cristo e missões nos Salmos. O Supremo Bom Pastor, buscando conhecer os caminhos do Senhor, celebrando a segurança do povo de Deus. Um chamado ao arrependimento, confiança em tempos de aflição. Apresentando ao Senhor nossos questionamentos. E vai assim, 12 lições, irmãos. Nona lição é um chamado à adoração e um alerta. A 10ª lição, rendendo graça ao Senhor. A 11ª lição, celebrando a palavra de Deus. A 12ª, edificando a minha família com temor e confiança no Senhor. E a 13ª lição, orando pela intervenção divina. E hoje, irmãos, quero convidar você que ainda não fez, deixe seu like se gostou. Se não gostou, tem direito, liberdade, mas quando se trata da palavra de Deus, acredito que todos vamos gostar. Em relação a ter divergências de entendimento teológico, deixe seu comentário aí embaixo, nós vamos nos interagir uns com os outros e aprendermos junto, tá? Se inscreva no canal se ainda não fez. Agora a primeira lição, irmãos, o título dela, e vou iniciar ela agora, tá? O título dela é Salmos, um guia devocional para
o cristão. O texto áureo está registrado em Salmo 98:5. Salmo não considera-se na teologia nem capítulo e nem versículo, tratando-se de um livro poético e de um inário, tá? Então, só que nós na cultura ocidental nós temos o costume de colocar o capítulo e versículo para uma comunhão de leitura entre a igreja, tá? Então, quando você se referir a Salmo, é Salmo 98:5. Não precisa citar capítulo e versículo. Só diz 98:5 ou 92:12. 98:5 diz assim: cantai louvores ao Senhor com a harpa e voz do canto. Salmo 98:5. A verdade prática, o livro de Salmo muito contribui para a vida de adoração e oração do discípulo de Cristo. Temos o costume, às vezes até eu mesmo na colocação verbal que vou falar na minha dicção, eu digo salmos, mas quando nos referimos a salmos no plural, é o conjunto da obra como um todo. Quando você vai tratar de um texto específico, é salmo, não está no plural. Duas coisas me chamam a atenção. O verso que lemos no texto áureo, ele cita sobre louvores com harpa e com voz de canto. Vamos abrir aqui alguns parênteses, irmãos. Um parêntese específico. Louvor é uma forma de expressar adoração. Só que quando partimos para o texto áureo, o livro dos Salmos muito contribui para uma vida de adoração e oração do discípulo de Cristo. A adoração, ela tem 4 transliterações, dentre outras, mas as que são mais respeitadas pelos eruditos e catedráticos em Bíblia. A primeira é proskuneu, tá? Um verbo grego do koiné, que quer dizer curvar-se reverenciando a um Senhor. Faz contexto de quando encontramos Jesus, o nosso Rei, e entregamos nossa vida a Ele. Então eu me submeto à jurisdição deste reinado. E essa jurisdição tem como o seu código vamos assim dizer, de leis, a Bíblia Sagrada. Então eu me curvo reverenciando a um Senhor. Depois o segundo verbo é kuneu, é beijar a um Senhor. Por isso que as cartas, o Antigo Testamento, Paulo no Novo Testamento, Paulo, pai da teologia, ele diz que saudai com ósculo santo. Há um costume de se beijar com respeito, independente de for do mesmo sexo, no rosto, sem nenhuma malícia do sentimento erotizado, não. É um sentimento fraternal. Quando se beijava no rosto, geralmente era em sacerdote. Quando se beijava na mão, em profeta. Quando se beijava nos pés, é rei. Por isso, aquela mulher de Lucas 7,35, quando Simão, o fariseu, convida Jesus a cear em sua casa, e ninguém oferece tão somente a água para lavar os pés, ou o ósculo santo, ou o óleo para ungir a Jesus. Ela já invade a festa por detrás de Jesus. Não quero entrar no contexto de tudo isso, que é uma linda exposição da palavra. No meu canal de YouTube está lá, se você quiser ver aí também, nesse mesmo canal que você está assistindo. Faz contexto disso, porém eu quero me ater no beijo. Ela curva-se, beija o pé de Jesus. Então kuneu é esse beijo de reverenciar a um Senhor encurvado, fazendo o contexto do proskuneu, tá? Depois, o terceiro grego é eusébio, que é ser piedoso, que é exercer a atitude da parábola do bom samaritano, cuidando do próximo, correspondendo à maior de todas as orientações de Cristo, que resumiu-se toda a lei nessas duas orientações, que é amar a Deus acima de tudo, de qualquer coisa, de qualquer pessoa, e meu próximo como a mim mesmo. Então, eu ser piedoso é eu cuidar do meu próximo, ser empático. E a quarta transliteração do grego koiné é latreu, que quer dizer oferecer cultos de ritos litúrgicos em forma de louvor. Ou seja, primeiro eu reverencio a Deus me curvando, depois com o ósculo santo de um servo para um Senhor, fazendo as coisas de forma piedosa para depois eu participar dos ritos litúrgicos de culto a um Deus, que é o nosso Deus único e verdadeiro.
Então, a adoração é isso. E oração do discípulo de Cristo, diz o textual. Então, eu adoro me entregando, curvando a Ele, beijando Ele como Senhor, com respeito a um Senhor, sendo piedoso, fazendo o meu culto em forma agora de louvor, porque quando entra no rito litúrgico, aí os louvores congregacional da harpa cristã, as oportunidades dos departamentos, o louvor do ministério de louvor, o louvor individual que um adorador traz a Deus, e a igreja adora junto com ele, ministrando este louvor. Então aqui faz esta conjunção dessas 4 formas de se adorar e tendo uma vida de oração. Lucas 18:1, o dever de orar sempre e nunca desfalecer, orar sem cessar. Então nossa vida deve ser servindo, orando, e quando oramos, irmãos, é uma orientação também para lermos a Bíblia. Por quê? Porque se falamos com Deus quando oramos em súplica e clamor, Ele ouve. Então, em todo o diálogo há um interlocutor. E no momento que Ele ouve, e há um momento dele falar. E como Deus fala conosco? Através da sua palavra, ou usando um de seus profetas. Mas nós temos que cuidar muito para não ficar só na dependência do eis que eu te digo. Porque a Bíblia já é uma profecia revelada em nossas vidas. Tem a moda gospel hoje é que se o expositor da Bíblia não disser eis que eu te digo, a mensagem não tem boa aceitação. Mas a Bíblia diz que digna de toda aceitação é a palavra de Deus. Então não é a profecia do eis que eu te digo que é digna de toda aceitação em primeiro lugar, e sim a palavra de Deus. Então oração é falar com Deus, ter relacionamento vivo com Ele e deixar Ele falar conosco através de sua palavra. O objetivo dessa lição, irmão, é apresentar uma visão panorâmica dos Salmos, ou mostrar a importância dos cânticos e destacar alguns termos específicos dos Salmos. Texto de referência, Salmo 42, Salmo 44 e Salmo 45. Eu vou ler para os irmãos. Como o cervo blama pelas correntes de águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Esse é o 42. Agora o 44. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, e nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste nos seus dias, nos tempos da antiguidade. Salmo de número 45 agora diz: o meu coração ferve com as palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Ou seja, aqui mostra uma vez que em relação a poema, a pena desta de um escritor, né? A leitura diária você tem sua revista, vai estar acompanhando. Agora, a guisa ainda da introdução, é provável que a maioria dos cristãos tenha recorrido ao livro dos Salmos em algum momento de sua vida. Seja de angústia ou de alegria, a igreja tem se valido dos seus ensinamentos, portanto é necessário conhecê-los. Quando analisamos as escrituras, irmãos, ela fica um pouco subjetiva no entendimento leigo. É necessário você buscar um conhecimento mais a fundo. Por isso a Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento. Tá? Não adianta ter uma vida de constante oração, de só falar, e a hora de partir para Deus falar conosco, ficarmos de forma superficial. Então é necessário dedicarmos nossa vida a aprender a palavra. O tópico 1 diz título, divisão do livro e autores. Neste tópico analisaremos o título, a divisão e os prováveis autores do livro de Salmos. Tópico 1 e 1, título. A palavra Tehillim, hebraico, significa louvor, e por isso podemos traduzi-la como o livro dos louvores. Por isso que a cultura dos judeus, o inário judeu é os Salmos. Trata-se de composições métricas do inário de Israel, conforme escreve Matthew Henry. Embora cantar seja bem a voz de alegria, a intenção das canções é de uma latitude muito maior. Então, não é só apenas cantar, é o que vem de dentro da alma, é o que vai sair daqui para meu Deus, tá? Incentivar outros afetos, bem como a alegria. No livro dos Salmos encontramos a enunciação de diversos sentimentos, alegria, tristeza, angústia e por aí afora, tá? O louvor faz parte da vida do cristão. Não tem como servir a Deus sem ter
motivos de resiliência, vamos assim dizer, porque eu não devo ter motivo só de alegria para louvar a Deus, mas a minha resiliência me faz resiliente na presença de Cristo, louvando a Ele nas adversidades. Divisão do livro, tópico 1 e 2. É comum considerar a divisão do livro dos Salmos em 5 livros, que começam respectivamente do Salmo 1, 42, 73, 90 e 107. Davi M. Howard Jr. destaca uma interessante observação feita por Gerald Wilson sobre o livro, começar com o salmo que exalta a relevância da meditação na palavra de Deus e encerrar com a exortação para todos louvarmos a Deus. Assim a vida deve ser vivida, pautada na palavra e para a glória de Deus. Então, o que está dizendo aqui? Se você ler o Salmo 1 e o Salmo 150, o Salmo 1, ele nos traz a entender que devemos meditar na palavra. E o Salmo 150, que devemos louvar ao Senhor. Então eu vivo uma vida pautada na palavra e em adorar a Deus. Tópico 1 e 3. Autores. É importante ressaltar que nem todo salmo é de autoria de Davi. Muitos erram aqui, irmãos, achando que toda a composição dos salmos é autoria escrita, quer dizer, por Davi, porque é a autoria do Espírito Santo. Talvez pode ser mais conhecido e atribuído por ele. A maior parte dos salmos, 73 deles, é a composição escrita de Davi, tá? E que seja comum denunciar salmos de Davi. Por exemplo, você vai na sua Bíblia, está lá Salmo de Davi, e vai estar referindo-se a quem compôs a escritura daquele salmo, tá? Porém, os salmos cuja autoria é desconhecida ou sem consenso entre os estudiosos são 50 salmos, segundo a Bíblia e a escola bíblica. 50 salmos ainda não conseguiu, através da linguagem textual, da forma, fazer paralelo de um autor da Bíblia para dizer quem é. Como os salmos 1, 2 e 10, entre outros. Outros autores são Moisés, Salomão, Asaf, Emã, Etã, filhos de Corá. Assim, o Espírito Santo inspirou e conduziu diferentes pessoas em diversos momentos para registrar que, independente do contexto de época, o Senhor Deus é digno de toda a adoração em todo o tempo e dele somos dependentes. Então, devemos entender que não importa quem escreveu, e sim a intenção dos escritos, tá? Agora o tópico 2. Principais características do livro. O livro dos Salmos é classificado como literatura poética hebraica, conforme já tinha lhes dito na introdução deste vídeo. Com conteúdo caracterizado por expressões que retratam emoção, ritmo e linguagem metafórica, como comentou Esdras Bento, o que não significa que são textos fruto de imaginação humana, são escritos inspirados por Deus. Fizeram uso de vários recursos estilísticos para transmitir mensagem. Você vai perceber aqui essa questão estilística, que o poema no Brasil se faz no direito de usar a rima de palavras, né? Então aqui já vai ser um pouco diferente. Agora o tópico 2 e 2. A poesia hebraica, não apenas no livro dos Salmos encontramos poesia, mas também em outros textos do Antigo Testamento, como no Êxodo 15, Deuteronômio 32, Juízes 5. São canções, irmãos, poemas, expressando sentimentos para com Deus. Como comentado na Bíblia de Estudo, palavras-chave, tratando-se de uma poesia diferente do nosso tempo, pois não envolve a rima, os sons, mas a rima de pensamentos ou ideias. Encontramos em vários salmos a descrição de sentimentos intensos e com escritores lidaram com o mesmo. No Brasil faz-se direito de usar a rima de palavras, terminar com uma vogal, todas as estrofes dos salmos, de poemas, me permita assim dizer. Já na literatura hebraica, eles fazem uso de rimas de sentimentos e não só das vogais, até porque não se tem na linguagem dele as vogais como se tem na nossa, tá? Agora, tópico 2 e 2, acrósticos. Salmos também contêm poemas acrósticos, que em conjunto das primeiras letras, cada verso forma uma palavra. Por exemplo, se eu pegar a palavra Jesus aqui no vertical, eu posso pôr Jesus e formar palavras de cada letra do nome de Jesus. Tá? Por exemplo, justiça, eloquente, sentimento,
e vai por aí afora. Então eu faço, essa é a forma acróstica, eu uso as primeiras letras para fazer uma palavra, tá? Então essa é a forma. 2 e 3, o tópico, refrão. Outra característica do salmo são os refrãos. Refrão é a repetição de uma frase ou fórmula. Em alguns salmos, é possível perceber referência de repetição com maior clareza no Salmo 107, por exemplo. Há repetições das seguintes versos, alguns com pequenas variações, e clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou de suas necessidades. É uma referência que faz repetição. Quando nós vamos cantar um louvor, a parte do refrão, geralmente nós repetimos no meio das estrofes. Então o salmo que faz o refrão, ele faz isso, ele repete algumas partes dele como um refrão, tá bom? Agora o tópico de número 3. Vamos ver o que aprendemos no tópico 1 e no tópico 2. Tópico 1, irmãos, o livro dos Salmos ensina, alerta e traz à memória os feitos de agir de Deus. Costuma se dividir em 5 livros e que o Espírito Santo inspirou diferentes pessoas em diversos momentos a registrar que só Deus é digno de adoração. Então, tópico 1, nós aprendemos isso. Tópico 2, os escritores dos Salmos, inspirados por Deus, fizeram uso de vários recursos estilísticos para transmitir a mensagem. Estilo linguístico, tá, irmão? Aqui não é estilo de doutrina, mas é um estilo linguístico, tá? Que você deve ter entendimento disso. Tópico 3, esclarecimento de algumas expressões. Nesse tópico, destacaremos os prováveis significados dos termos selá, igaion, mictão, gedutom, masquil e degraus. É importante destacar que não há um único entendimento sobre os seus significados, havendo constante debate sobre o tema. Ou seja, essas expressões que vêm no prefácio dos Salmos, há diferentes entendimentos dos eruditos sobre o tema. Aqui nós vamos para o tópico 3 e 1. Selá, agora as três expressões nós vamos estudar. Selá, igaion e mictão. São termos considerados técnicos na área musical encontrados em vários salmos. Algumas versões omitem destes termos, como na Nova Tradução e Ara edição. Já na versão King James atualizada, apresenta, quando você vê aqui, BKJ é a Bíblia King James, que foi uma versão recomendada pelo rei James para se traduzir a Bíblia. É uma das Bíblias mais fiéis aos relatos originais de linguagem de fácil entendimento que se tem hoje. Inclusive eu tenho uma e gosto muito. A King James apresenta tais comum entre os comentaristas. Portanto, não há consenso quanto à exata ideia que tais termos queiram expressar os diversos cânticos. O termo selá é bastante utilizado, ocorre 71 vezes nos Salmos 3, 4, 24, 46, entre outros. É só um paralelo aqui. Então a Bíblia King James, esses termos que tem aqui, ela já vem traduzido. Selá, igaion e mictão. Na Bíblia King James, para você que está iniciando o estudo bíblico, ela é fácil porque ela já vem traduzida, tá? A Septuaginta considera como uma pausa ou um interlúdio musical. Já o termo, isso aqui, irmãos, essa pausa que a Septuaginta diz interlúdio, é para o selá. É uma pausa na escala que se descorre o poema musical. Decorre, né? Já o termo igaion, Salmos 9,16, aparece junto com a selá. Pode se referir a um momento para meditação. No meio dos salmos, a congregação iria meditar sobre o que estavam cantando. Então, e nas frases de meditação do meu coração, na harpa com som solene, o termo mictão, presente nos Salmos 56 e 60, por exemplo, pode se referir à oração silenciosa, ou como registrado por Dake, uma outra Bíblia de estudo, texto gravado ou permanente. Não estou fazendo defesa de nenhuma Bíblia. Mas a Bíblia Dake, por exemplo, ela tem vários comentários de rodapé de grande relevância, alguns contraditórios para o nosso meio acadêmico teológico. Então tome cuidado com o que você vai ler nos rodapés de Bíblia de estudo e está expondo por aí, tá? O termo agora do tópico 3 de 3, gedutom e masquil. Anotações editoriais do Salmo 39, 62 e 77 estão relacionadas com o gedutom, mencionando em 1 Crônica, 2 Crônicas, entre outros textos. Gedutom era uma família dos levitas e habilidoso na música, junto com Asaf e Emã.
Seu nome está associado a louvores, profecias, instrumentos musicais. Já o termo masquil é encontrado no título de alguns salmos, como o 32, o 42, o 44 e o 45, por exemplo. Também não há consenso quanto ao seu sentido. Pode ser salmo do entendimento, ou salmo didático. Bíblia King James diz didático. Daí que identifica como ensino. Contudo, também há outras sugestões como salmo eficaz ou salmo habilidoso, conforme Kidner. Então, você percebe aqui uma diferença de entendimento dos eruditos e catedráticos nos salmos em relação a essas colocações de verbo que precede, que faz o prelúdio de cada salmo ou no meio de cada salmo, tá? Agora aqui, o Cântico dos Degraus fica de fácil entendimento, irmãos. Era a romaria, né? A canção da subida, o cântico também chamado de cântico de peregrinação, que vai do Salmo 120 a 134. Eles iriam até o calendário das festas litúrgicas judaica, cantando os hinos de 120 a 134 do inário judeu, que é o Salmo, tá? Então fica fácil compreender isso. Então tem um sentimento de gratidão, de peregrinação, de estar ali para adorar a Deus e tudo mais, tá? Então essa é a primeira lição que temos na data desse dia, tá? Hoje é dia 14/4, porque a revista chegou um pouco atrasada em minha mão, mas essa seria a lição do dia 5, tá? Do 4. Dia 5/4, 5 de abril de 2020. Agradeço a cada um que nos acompanhou, peço que deixe seu like, seu comentário. Os alunos de nossa escola bíblica da Assembleia de Deus Madureira em Guareí, deixe seu comentário, feedback, tire suas dúvidas, porque isso vai contar que você participou da aula. Então o comentário, gostei, não, tem que falar sobre o que ouviu aqui, para ter considerado sua presença conforme ficou combinado com o pastor Fabiano e o pastor José dos Santos, que é o líder da nossa escola bíblica, tá bom? Estamos debaixo da orientação de nosso pastor-presidente, Gilson Mazzi, e sexta-feira próxima sobe o outro vídeo. Esse sobe amanhã, dia 15, e sexta-feira sobe a segunda lição, que seria do dia 13. E domingo subirá a lição no dia atual, que é da sua própria lição, colocando as lições em dia. Fico muito grato a vocês por estarem aqui junto. Peço que vamos fazer uma oração agora, deveríamos ter feito no início. Não vamos cantar louvores, irmãos, para que a aula não fique muito cansativa por um vídeo, tá? Mas vamos orar agora e na próxima aula oraremos também no início. E meu muito obrigado a você, até o próximo vídeo. Oremos ao Senhor. Deus querido, Pai amado, te louvo, te agradeço por mais essa oportunidade de falar de sua palavra, fazer a exposição. Peço que o Senhor continue abençoando cada aluno, continue abençoando todos os professores, nos use, ó Pai, de forma eloquente, dentro de sua palavra, ó Pai, fiel a ela, para que cada um possa crescer na graça e no conhecimento. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo a todos.